fatores de evolução terrestre, veremos o abuso de oportunidade complicando caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. A gente muito diz, né, que o tempo pertence a Deus. Então, meus irmãos, fazendo aqui uma ligeira reflexão aqui do texto, é que a gente, nessa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui encarnados nesse período que vai do berço ao túmulo, devemos aproveitá-lo com coisas que nos engrandece e ao próximo também. E eu vou deixar os demais comentários com o meu amigo Estação da Luz, vulgo Amadeu Ferreira. Aliás, vulgo não, originalmente. Aí tá certo. Olha, muito. A doutrina espírita, consoladora, esclarecedora, é de importância capital em nossas vidas, quando a gente atenta a compreendê-la. Veja bem, Deus nos dá a vida, e aí nos dá todo esse conjunto de oportunidades. Dá a vida, dá um lar, dá a família, dá um trabalho, dá o alimento do corpo, e por aí se vão. Mas isso seria circunstancial se, porventura, o Pai não nos desse uma alternativa para melhorarmos, porque nós ficaríamos numa dialética, andando em círculo. E aí, o que é que o Pai nos dá? O Pai nos dá a reencarnação. Através da reencarnação, a gente vai evoluir gradativamente. Muito bem. Mas aí ele dá o fenômeno da reencarnação, mas nos dá outras ferramentas. Como encarnado ou não, nós temos uma ferramenta excepcionalíssima. Leon Denis chama atenção no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é o pensamento. Ele considera uma ferramenta excepcionalíssima, porque tudo que nos acontece tem sua base no pensamento. Tudo que nos acontece tem sua base no pensamento. E aí ele dá uma série de explicações. Você pensa, você materializa a ideia, você executa, e vê um resultado e por aí se vai. Tudo que nos acontece é o resultado de um pensamento prévio. Consciente ou inconsciente aconteceu, e você está vivendo a experiência, resultado do seu pensamento. Mas aí tem uma outra coisa extraordinária. Para que essas coisas se efetivem, você tem o tempo. O tempo é exatamente a grande escola que o Pai coloca à nossa disposição para que possamos, utilizando essas ferramentas, nos tornarmos criaturas melhores. E aí o nosso Emmanuel aproveita a assertiva de Paulo de Tarso e conduz-nos nessa avaliação que você acabou de ler, que é de uma riqueza capital. Quer dizer mais alguma coisa, Renato? Matheus, primeiro, bom dia à nossa amiga Helena, tá certo? Suas palavras. Tá certo. Bom dia, Helena. Bom dia, Graci. Bom dia a todos. Bom dia. Tá certo. Que bom. Vamos, em relação ao tema, o tempo, aqui, quando eu cheguei aqui no computador, que eu sempre chego um pouquinho, 15 para as 7, 15 para 8, eu abri um livro. Esse livro se chama Agora e o Tempo. Aí, o tema, muito interessante, hoje o tema, o que é que Emmanuel diz? Só diz essas palavras para eu passar para a peça. Ontem foste o que eras, amanhã serás o que fizeres de ti. Hoje, porém, és o que és. Por isso mesmo, não se detenhas. Aproveita agora para realizar o bem que deves e já possas fazer.
Emmanuel. Isso é a questão do livro Agora e o Tempo. Então, eu acho que coincidiu com a leitura do tópico de hoje. A Né? gente sempre fala que nada é por acaso, né, Renato? É. Agora, para terminar, alguém quer dar mais opinião? HC, Omar? Então, diga, HC. Essa sua deixa aí foi significativa demais. Foi assim, muito. Não precisa a pessoa dizer mais nem que existiu o Chico, veja bem o Emmanuel, mas foi perfeito. Perfeito, né? É do livro Agora e o Tempo, de Chico, né? Emmanuel através de Chico. Mas, para continuar, Amadeus pegou e disse, Renato, faça a prece. Aí eu digo mesmo assim, no tempo que se desdobra, se 1 minuto de sobra, no dia há se recompor. Entendendo o tempo agora, pelos bens de toda hora, muito obrigado, Senhor. Pelo sol que envolve o mundo, pelo chão vivo e fecundo, pela fonte e pela flor. Por todas as aptidões que eu vejo, o trabalho bem fazejo, muito obrigado, Senhor. Pela fé que me descansa do regaço das esperanças, pelas promessas de amor, pelo caminho risonho do ideal que me expõe. Muito obrigado, Senhor, por todas as alegrias, tantas bênçãos que me via do plano superior, pelos problemas e provas, da senda quem renova. Muito obrigado, Senhor. Que nosso mestre nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Amadeus Ferreira. Maravilha, iniciado o nosso estudo em nome de Jesus, reiterando os cumprimentos à nossa irmã a Graci, paz com Jesus. Vamos ao texto. Todo mundo está vendo o texto aí? Dá para ver? Estamos. Muito bem. Então, eu vou fazer a leitura, a continuidade no processo de leitura do capítulo 17, Desenvolvimento da Mediunidade. E aí, o texto do livro dos Médiuns diz o seguinte: para se evitarem tentativas inúteis, nós estamos tratando aqui da psicografia, escrevendo, é Kardec orientando, naquela época, os procedimentos que seriam adequados ao médium fazer ou realizar para atingir o objetivo de escrever, ou seja, médio psicográfico, os espíritos utilizá-lo na produção de informações. E aí ele continua dizendo, ele começa dizendo assim: para se evitarem tentativas inúteis, pode consultar-se por outro médium, um espírito sério e adiantado. Eu vou comentando rapidamente os tópicos, tem parece uns 3 ou 4 parágrafos, para a gente não perder tempo. Então, ele está dizendo o quê? Você começa a escrever. E quando o médium começa a escrever, há uma espécie de ilusão. Eu vou usar essa expressão, mas é por falta de outro adjetivo. O médium se sente assim envolvido pelo irmão espiritual e, de certa forma, ele perde um pouco da sensibilidade de analisar a essência do que está escrevendo. Então, por medida de precaução, aí o que é que diz Kardec? Procura um médium, procura um outro médium, e aí consulta o outro médium, que, por sua vez, através da espiritualidade, eles vão dar orientação sobre o procedimento que está acontecendo. É uma coisa produtiva? O médium precisa se precaver? Quais são as possibilidades de ser um trabalho edificante? O que é que ele vai fazer, etc, etc. Então, procurar o outro médium é uma medida acertada. Deve, porém, notar-se que, quando alguém adquire 2 espíritos, se é médium ou não, eles quase sempre respondem afirmativamente, porque não impede que os ensaios resultem infrutíferos. Isso significa que Kardec está nos dizendo que todos nós somos médios em menor ou em maior grau. Então, quando se pergunta ao espírito, eu sou médio, o espírito vai dizer sim.
Talvez não diga que tipo de mediunidade você tem, ou que está aflorado, ou que vai aflorar. Mas eles são verdadeiros. Ele diz, sim, você é médium. Isso se explica naturalmente. Desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois que pode apresentar-se sob mais variadas formas e em graus muito diferentes. Pode, portanto, uma pessoa ser médium sem dar por isso, e no sentido diverso daquele que imagina. Ou seja, o médium, de repente, ele é, vamos supor, vidente, mas ele se acredita que tem possibilidade de psicografia, de psicofonia, de emancipação e etc. Quando, na verdade, ele é vidente. Ele pode perfeitamente estar sendo objeto de uma percepção descontrolada, ou seja, distorcida com relação às suas aptidões. Aí o porquê, a importância dele consultar outro médium ou um espírito através de outro médium. Nós estamos recebendo aí Jacira Alves. Bom dia, Jacira. Paz e luz com Jesus. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Devolvo a palavra a Renato Martins, que vai conduzir o debate. É com você, Renato. Vamos passar para a Gracia Helena, né? Saber se as duas podem dizer alguma coisa. Gracia e Helena. Bom dia, Jacira. Bom dia a todos. De novo. Não, mas tudo que o Lula falou, a Glacia Helena, tanto uma como a outra, fala as palavras dele, que foram bem sucintas mesmo, foram bem claras. E eu fico aqui me imaginando quando vocês sabem que eu gosto muito de pegar as minhas experiências, né? Eu ontem eu tive uma experiência bastante nos Mensageiros da Alegria que a gente faz no hospital, quando, aliás, eu estou tendo, né? Toda vida que eu vou para os Mensageiros da Alegria, eu tenho uma experiência assim que eu volto para casa assim estranha, sabe? Pensando mesmo, eu digo, meu Deus, será que foi? Será que não foi? Na dúvida, né? Se realmente aconteceu. Mas ontem eu tive a certeza, porque foi descrito, olha só, uma amiga, o que aconteceu, foram feitos muitos resgates, graças a Deus, e logo em seguida, quando a gente foi fazer a prece, quem foi agradecer, sempre ela está junto, eu não sei se é porque está no hospital, ou não sei. Aí também estava a fundadora desse trabalho aqui em Picos, né, que é a dona Terezinha. E uma menina, ela também é uma grande médium, ela é quem toca violão, ela é quem canta, ela é quem faz um bocado de coisa. Aí, e ela não pôde ir, né, por conta da filhinha dela, então mas ela deu aquele sono de desdobramento, sabe? No desdobramento, ela foi no hospital, só que não era aquele hospital, e ela me via, ela viu uma senhora, mais ou menos de 60 anos, então ela trabalhou conosco o tempo todo, enquanto a gente estava no hospital físico, e eu também, sem entender o que estava acontecendo comigo, porque era como se eu não estivesse lá. Vários dias eu vinha dizendo isso, é como se eu não estivesse lá. Eu estou andando, estou fazendo, aí eu canto, eu falo com as pessoas e tudo, mas
quando termina, que faz a prece, que vem os irmãos e agradecem pelo aquele trabalho para dar continuidade e continuarem com a união do grupo, aquela coisa toda. Aí é que eu me dou conta que... Aí eu fico assim pensando, será que está acontecendo mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Uhum. Mas ontem, quando ela descreveu tudo o que se passou, e que tem exatamente a ver com tudo que eu experimentei na realidade ali, consciente e consciente, aí foi eu caí na real. Aí foi bem interessante. É verdade, Garcia. A pessoa, quando vai fazer certo trabalho, nessas casas, nessas instituições, onde existem muitas pessoas sofridas, precisando de uma palavra de conforto, é muito agradável, porque a gente recebe muito. Nós recebemos mais do que damos. Isso aí eu tenho plena certeza. Na nossa caminhada, quantas vezes eu chegava numa instituição dessa, e nós temos um grupo de estudo, Companheiros de Emmanuel, olha o nome, Companheiros de Emmanuel, é chique. E daí a gente ia no leprosário, lá da vovozinha, passou mais de, eu acho, do grupo mesmo foi de 86. Eu tenho até um livrozinho aqui da fundação, mas só passamos só 16 anos, 18 anos com esse grupo. E é muito gratificante. Voltando ao texto, não sei se Lula quer falar alguma coisa, ou Jacira quer falar alguma coisa, Jacira, sobre o tema. Lula quer falar? Lula? É o seguinte, olha, é, tem certos momentos da vida, quando a gente olha e sente que tem alguma coisa diferente em alguém. E a ver que, às vezes, a gente olha assim e diz, isso não é normal, existe algo além disso, além do plano material. Aí a pessoa diz, olha, normalmente, antigamente, se dizia, a gente chegava a dizer, você tem mediunidade. A pessoa não sabia o que era mediunidade. Você é médium. O que é médium? Às vezes não explicava às pessoas o que é mediunidade. Até hoje, muitas pessoas chegam para uma pessoa, a pessoa vem com problemas, com questões espirituais, que não é problemas, é apenas a questão do momento. Aí a pessoa diz, você é médium. A pessoa não sabe nem o que é médium, o que é mediunidade, não sabe nada. A pessoa primeiro tem de dizer, você tem algo diferenciado, que nós chamamos de médium, que é que nós damos espaço ao mundo espiritual estar presente. Nós sentimos o mundo espiritual no nosso dia a dia. Aí a pessoa vai entender melhor o que é a mediunidade. A pessoa chegava para mim e disse, Renato, você é médium. Eu não sabia lá o que era médium, nunca tinha estudado, nunca tinha lido. Aí ele disse, vai estudar Kardec, você vai procurar saber. Então, muitas vezes a gente procura, numa psicografia qualquer, ou qualquer outro tipo de mediunidade, a pessoa diz, não, vamos atrás de uma pessoa que tem maior conhecimento. Eu fui atrás de José Batista, que é um amigo nosso, que é espírita do Bezerra. A primeira fundação, o centro, ele trabalhou no início da raiz do Bezerra, naquela rua ali, ajudou o João Cecílio a fazer aquele centro. E daí ele chegou a dizer, Renato, você é médico, leva para João Cecílio. Eu fui, ele disse, Renato, é assim, assim, assim. Tá, tudo bem, acabou-se. Aí eu comecei, aí ele disse, vá para o Bezerra que eu estou lá. Quando cheguei lá no Bezerra, ele disse, senta na mesa. Olha a coisa, João Cecílio da Costa, pode sentar-se aí, aqui, pode ficar aí. Então, são coisas que eu, sem saber quase nada, só sabia que estava sentindo. E com o ensinamento da doutrina, com o estudo da doutrina, comecei a saber o que é a mediunidade, o que é esse desenvolvimento. Perguntei a outras pessoas, como a Exaltina Cavalcante,
E aqui em Natal tem conhecimento, tinha um Geraldo Lima, que era meu amigo. Chegou ao Bezerra de Menezes com 8 anos de idade, naquele tempo, né? E então se foi. Então, o que acontece? Existe esse processo de nós termos o conhecimento da doutrina dos espíritos quando nós temos aí, quando desafora essa mediunidade. Aí, muitas vezes, nós não temos aquela condição de definir o que realmente está acontecendo. É por isso que, quando nós pegamos a espiritualidade, ela nunca diz é isso. Ela dá um ângulo para você refletir, como as palavras de Jesus. E muitas vezes os amigos espirituais dizem certas coisas que a gente fica assim, temos de analisar, para saber o que é que está acontecendo, o que é que eu posso fazer de melhor. Então, quer dizer, aí depois disso, você vai ler a doutrina dos Espíritos, que você vai entender melhor a sua posição. É com isso que é muito interessante, nós sabemos que todos nós somos médicos, e temos um acolhimento, tanto dentro dos centros espíritas, o melhor do centro espírita é o acolhimento, o melhor caso que existe dentro do centro espírita se chama acolhimento. Mas a gente só não pode fazer o acolhimento dentro do centro espírita definido. Aonde eu estiver, se alguém tiver com certos processos, eu tendo conhecimento de causa, eu começo a conversar com ele. E por isso, com a conversa, nós podemos ter uma, uma influência maior nessa pessoa que tem essa mediunidade mais avançada, e daí procurar e caminhar na melhor maneira possível. Então, tudo isso pode acontecer o que realmente aqui Kardec está falando. Porque se nós não procurarmos fazer isso da melhor maneira possível, vai existir certas pessoas que, às vezes, não querem aceitar. Eu conheço pessoas que têm a mediunidade de ver se eles não aceitam. Quer levar para o centro espírita porque sabe que a vidente ela disse que não vai. O que é que eu posso fazer? Então, fique sentindo. Ah, passou, Renato, passou disso, faltou, passou, mas provavelmente vai tornar. Porque muitas vezes uma mediunidade, ela naquele momento, não é aproveitada pela espiritualidade, ela diz, não, vamos ter calma, paciência, vamos dar mais uns dias a ela, e depois volta até com uma carga maior. Então, é isso que acontece, o que nosso irmão está aqui. É a consulta direta, está sentindo algo, vai para uma pessoa que tem, assim, uma certa condição, nem todo mundo, também não é assim, não. Você chega e confia em tudo que não é. Para você ver, Kardec, naquele tempo, ele não dava, confiança a um médium dando uma comunicação. Eu via para Mateus, o que é isso? Aí Mateus dizia, é isso. Está certo, amigo? Está certo. Aí ele guardava ali. Ah, Mateus disse que isso é isso. Está certo. Mateus disse. Passava o tempo, aí Kardec chegava para outra pessoa, ou vinha uma carta de fora, ele mandava aquela pergunta para a, alguém lá fora, de outro país, com a mesma pergunta. Aí a pessoa mandava a carta de volta. Aí chegava, ele batia com a carta que recebeu. Sabe, duas pessoas dizendo a mesma coisa. Então, isso é uma realidade. Quando um dizia aqui, tinha esse, outro espírito lá no Canadá, uma recebesse a mensagem lá, mandava para mim, aí eu pegava o que estava no meu Kardec pegava o que estava no armário dele e conferia as duas. As duas têm o mesmo objetivo, têm o mesmo desenvolvimento, têm as mesmas coisas. Então, é isso que nós devemos dizer. Mas eu chegar para o médico chegar e dizer mesmo assim, é isso, olha, ele tem que ter muita confiança no médico. E muitas vezes os médicos falham também. Seu João Cecílio é um médico em potencial. Mas uma vez eu cheguei, doutor Bezerra me deu um batido. Meu amigo, doutor Bezerra não dá batido em ninguém, não, porque ele é amor. Eu falei até eu tenho uma amiga aqui, um careca, que disse que estava muito escuro por causa da coisa. Eu cheguei e disse, olha, eu não vou mais para São João Cecílio, doutor Bezerra da comunicação. Disse, não, Renato, eu vou ver o que é que eu posso fazer, isso, aquilo. Você acha que a Amadeus Nossa também lembra dessa fase? Eu acho que está lembrado.
Eu não acredito que o doutor Bezerra venha me dar um batido. Nem aqui, nem na China, nem no Canadá e nem em canto nenhum. Porque ele é amor. E quem tem amor, é amor, acabou. Não existe outro objetivo, outro adjetivo sem ser aquilo que realmente é. Então, são essas coisas que acontecem nessa terra. Desculpe, já falei até demais. E Jesus nos abençoe e vamos caminhando juntos. Microfone, Amadeus. Microfone. Amadeus, sim. Passou um carro de som aqui na rua que estremeceu a casa, né? Aí eu precisei fechar o microfone. Veja bem, meus irmãos e irmãs, a gente está ficando mais velho, ficando ansioso. Eu, ansioso para começarmos, esquecemos de um detalhe, não fizemos o evangelho. E Omar está ali com a paciência de Jó, esperando a oportunidade. Você faz a prece final, Omar, para compensar. Desculpe aí os irmãos espirituais, a nossa pressa para adentrar no texto me fez dar esse pulo do gato aí e esquecemos do evangelho. Os irmãos espirituais nos perdoem. Né? Ok? Mas o texto foi bem debulhado e uma coisa que me chama a atenção e me fez lembrar, Amadeu, em sessões de estudo anteriores, quando nós víamos aqueles tipos de mediunidade, eu acho que a gente via, e dá para ter ideia, de que a gente via esse tipo de mediunidade que hoje a gente fala aí, que é aquela mediunidade que a pessoa não sabe que tem. Né? É verdade. Então, nós estamos, às vezes, falando no médium vidente, no médium que materializa, no médium isso aqui, mas também nós temos aqueles tipos de médium ou de mediunidade que é de supõe, não é? Que ele, como a gente diz assim, um anjo assoprou no meu ouvido que era para fazer isso. É um tipo de mediunidade, mas que, vamos dizer assim, não tem a mesma repercussão desses outros tipos que são mais presentes no centro espírita. Muitas vezes você tem aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer e você deixa ele fazer, ou você acha que tem que fazer, faz e dá certo. Isso me parece que vai enquadrar naqueles tipos de mediunidade menos acentuadas. Verdade? Lula? Eu, dando continuidade ao que a Almar acabou de falar sobre a gente... Por exemplo, eu nunca me considerei um médium, né? Mas hoje, estudando a doutrina, eu sei que todos nós somos, uns com mais intensidade, outros com menos. E eu, aí, de vez por outra, eu sinto a minha mediunidade através dos sonhos, e às vezes eu penso numa coisa, a minha esposa pega e fala aquela coisa que eu pensei. Eu digo, olha, mediunidade intuitiva, né? Lula, Omar, Amadeus, HC, Jaceira, um fato real aconteceu agora. Nós conversamos bastante, Omar, que não tem mediunidade, chega a trazer essa coisa totalmente eficaz que ele falou aí. E nós achamos que Omar não é um médium expressivo. Mas chegou ao pensamento, será que não foi alguém que deu algo, um alerta a ele para falar o que ele falou agora? Pode ser, né? Tá Sem certo? dúvida. Vamos prosseguir no texto Vamos. do slide 17, que vai corroborar com o que foi dito até agora. Kardec diz, a esta pergunta vaga, sou médium... Amadeu, só um minutinho, eu só estou percebendo que seu áudio, diferentemente dos demais, o seu está um pouquinho mais baixo. Não sei se os irmãos estão percebendo isso. Tá, mas está escutando, nós estamos escutando. Diminuindo aqui. É porque eu estou com o headphone, e com o headphone eles mantêm aqui em 37% o volume, aí não aumenta, que é inteligente para a proteção dos meus tímpanos, né? Então, ele diz aqui, a esta pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder, sim.
A esta outra, mais precisa, sou médio escrevente? Pode responder não. Ora, você é médio, mas não é escrevente. Você pergunta vagamente ou genericamente, o espírito vai responder na generalidade, mas se você pergunta com especificidade, ele diz sim ou não. Muito objetivo. Corrobora com tudo que nós já vimos. Aí ele deve também levar-se em conta a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Aí Renata acabou de explicar tudo isso. Quando a gente vai perguntar as coisas, e aí vem a prudência de Kardec, ele não se contentava com uma única informação, por mais importante que fosse. Ele esperava ou buscava um comparativo para transformar aquilo em verdade. Ou seja, a informação veio de tal fulano, veio de ciclano, mas também veio de Bertano. Aí ele pega tudo isso e constata a veracidade. E é isso que ele está nos chamando a atenção aqui. Não basta você perguntar ao espírito, ora, se eu estou no mundo espiritual e seu aluno me pergunta alguma coisa, pela bondade, pelo apreço que eu tenho a ele, eu vou dizer sim, porque eu gosto dele. Quando é um espírito menos esclarecido, ele diz sim. Quando é um espírito elevado, aí ele dá uma sugestão, estude, procure ler, tal. Ele dá alguma sugestão que dá um não pelo avesso. E aí você se apercebe disso. Mas o que ele está chamando aqui é uma verdade cristalina. Não basta acreditar em todos os médios, Renato levantou uma questão importante, é que, às vezes, há médiuns, e eu conheço um monte deles, que têm umas tiradas assim que são incríveis, né? Eles falam de coisas que viram lá no livro, na codificação, ouviram uma mensagem do Espírito, e eles expressam aquilo como sendo uma verdade cristalina. E muitas vezes não é. É a intuição do médium, que pode estar sendo influenciado por um benfeitor, mas pode também estar sendo vítima de influenciação negativa. Ah, mas isso é um processo obsessivo? Não, não. É que o médium é um canal. E o médium, como canal, a mediunidade permite a aproximação de muitos espíritos, ou seja, naturezas diversas. Aí volta mais uma vez aquilo que nós vimos lá no primeiro slide e o que Renata acabou de falar. A informação que vem agora do espírito fulano de tal, ele se identificou com fulano de tal, corresponde ao que nós já vimos na doutrina, ao que nós temos estudado? Aí nós vamos, não corresponde. Então, como se trata de uma importância capital para as verdades que a gente procura assimilar no estudo da doutrina, vamos buscar um outro médium, vamos buscar um outro espírito. E aí a gente acaba chegando nisso que Kardec nos chama a atenção. Aí ele prossegue dizendo, aos tão levianos e ignorantes, que respondem à torto e à direito como verdadeiros estúdios. Por isso aconselhamos, se dirija o interrogante a espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir-se, desde que haja possibilidade do bom êxito. Ora, se você pergunta na vida real, que dizem que a vida real é um retrato da vida espiritual. Se você pergunta na vida real determinadas questões, há pessoas que a gente sabe que não tem lá tanto apreço com a veracidade das coisas, é provável que essa criatura dê informação que lhe passa na cabeça. Se você pergunta a qualquer espírito, ele pode responder o que você quer saber, mas não corresponde à verdade. Aí a prudência, nesse caso, é capital para que a gente dê prosseguimento nas escolhas que a gente faça, tendo como meta fazer o máximo possível para não deixarmos enganar por irmão menos esclarecido. É isso mesmo, Renato? É verdade. Nacilda, é um prazer muito grande você estar aqui conosco, Nacilda. Dona Nacida Rosendo, aí vou tomar liberdade de dar um cheiro no seu coração. Paz com Jesus. Tá certo. É. Obrigada.
Tá certo. Vamos passar para a HC. Minha filha, olha, a HC é o seguinte, antes de eu falar, eu vou dizer um negócio a você. Nós estamos falando num assunto que é muito interessante, é do nosso dia a dia. O que nós podemos lhe dizer e transmitir para você, que você tem muitas experiências bonitas, reais, nós entendemos isso, pela sinceridade que você é, tá certo? Pelo estudo, pela dedicação que você tem à doutrina do Espírito, mesmo com seus erros, que nós todos temos, e a própria espiritualidade pede que nós não saímos aí divulgando o que acontece conosco, os dons mediúnicos que nós temos. Desculpe, porque realmente, às vezes, uma pessoa, eu chego para você, você diz aqui o grupo diz, é isso aí, né? É isso aí, agradecer. A vida é isso. Mas, provavelmente, quando você fala em alguns cantos, pode ter, tem um ou dois médios, ter um ou dois espíritos que não tenham uma grande afinidade de vida e possa trazer para você algum desgaste mediúnico. Quer dizer, não chegar ao ponto de você dizer que você, aquilo que está acontecendo, que você está transmitindo, não é real. Então, vamos resguardar sempre, não só você, mas todos nós, porque as comunicações espirituais é como Kardec diz, temos de analisar da melhor maneira possível. Primeiro temos de analisar. E vamos dizer o exemplo certo. Se você chegar e dizer, mesmo assim, disse, Chico disse que Emmanuel encarnou. Já tem algumas pessoas dizendo que aquela pessoa é humano encarnado. Quem vai acreditar nele? Alguém pode acreditar, mas alguém pode desacreditar. Quer dizer, quer que eu vou, se eu não acreditar, quer que eu vou fazer? Eu estou gerando fluidos contra aquelas pessoas que um diz que é humano e o outro diz que aquele é humano. Olha como são as coisas. Então, nós temos de ter uma sociedade tão grande nessa questão. Se eu sou médico, todos nós somos médicos, mas tem aquela mediunidade, tem mais ostensivo, menos ostensivo. Tem aquela mediunidade que o Omar falou aí, que falou no ponto, que é a mesma coisa no início do nosso trabalho. No livro Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, tinha o tempo. Eu falei aqui 15 minutos, que eu sei que vocês acreditam, havia outro livro, o livro Agora é o Tempo, capítulo 1, falou do tempo. O que é isso? É a conexão, é um entendimento que nós temos, que é a espiritualidade amiga, que está conosco, porque trouxe através de Lula, trouxe através da minha pessoa. Quer dizer, foi por um acaso? Não. Então, eu sou médico? Sou, mas a minha mediunidade tem de ser analisada por mim, primeiro por mim, e segundo pelas pessoas que eu vou transmitir aquilo que realmente os amigos espirituais nos trazem. Eu tenho casos e mais casos. Por exemplo, eu disse uma casa aqui do nosso irmão João Cecílio. No início da minha mediunidade, dois casos que aconteceram, um caso, eu vou contar um, outro não interessa, um caso chegou e disse, meu filho, a sua mediunidade é tão extensiva que você vai passar a vida todinha sentindo o impacto mediúnico. Meu amigo, são 40 e poucos anos de Bezerra de Menezes, ou da doutrina dos Espíritos. Eu digo Bezerra de Menezes porque foi a casa toda, da doutrina dos Espíritos. Ninguém quer sentir o que eu sinto. E eu sei que muitas coisas que eu cito, as pessoas querem sentirem. Mas, no passar do tempo, foi que as coisas foram se encaixando e melhorando. Por quê? Porque o trabalho é de tudo aquilo que nós temos. É o que nós conseguimos tudo na nossa vida com o nosso trabalho. E nós temos trabalhado dentro da doutrina do Espírito da melhor maneira possível. Mas temos de ter uma certa condição de vida para que nós possamos entender
a nossa situação. Então, o trabalho é edificante, o trabalho nos traz paz, traz harmonia, principalmente quando nós partimos para a espiritualidade. Porque nós sabemos que também tem aquelas pessoas que são materialistas e querem evoluir materialmente. Isso daí é como se diz, nós não levamos nada para o outro lado da vida. O que levamos é o que nós fazemos com a espiritualidade. Isso daí tem Correto. uma série de condições de dizermos que o negócio é o trabalho de praticar o bem e a caridade. Desculpe novamente que eu falei demais. Amadeu, eu acho que ainda dá tempo de outro slide. Eu acho que dá, mas aí eu quero cumprimentar a nossa irmã Franciele e reiterar as boas-vindas à nossa irmã Nacilda. Paz com Jesus, Franciele e Nacilda. Eu vou passar para o próximo slide para a gente agilizar. Então, o próximo slide. Esse é longo, mas a gente objetiva. Bom dia, Nilma. Sejam bem-vindos. Bom dia, Nacilda. Eu não tinha dado bom dia. Maravilha. Um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar de ocasião um bom médio escrevente, maleável, já formado. Quando ele a mão ou os dedos sobre a mão que deseja escrever, raro é que este último não o faça imediatamente. Compreende-se o que em tal circunstância se passa. A mão que segura o lápis se torna, de certo modo, um apêndice da mão do médio, como seria uma cesta ou uma prancheta. Isto, porém, não impede que esse exercício seja muito útil quando é possível empregá-lo, visto que, repetido a miúde e regularmente, ajuda a vencer o obstáculo material que provoca o desenvolvimento da faculdade. Veja bem, gente, a espiritualidade nos chama atenção para um fato que eu, particularmente, acho de uma importância capital. É a questão do tempo, que nós tratamos lá no início. Tivemos 3 oportunidades hoje de tratar do tempo. A leitura preparatória, o comentário de Renato e a prece. Tudo isso vem na sequência do tempo. Ora, o tempo é a grande escola. Diz a espiritualidade que você vem com determinados compromissos que assumiu lá no mundo espiritual. Em dado momento, faço minhas palavras de Renato, aí aparece o dom mediúnico, aflora. Mas aí Renato entende que não é o momento, não quer, não sabe o que é, tal. Aí a espiritualidade não tem problema. Suspende o assédio, afasta, às vezes, irmãos menos esclarecidos que querem perturbar o desenvolvimento daquele fenômeno, daquela mediunidade que está aflorada, e espera o momento oportuno para que comece. Como é que a gente vai entender isso? A espiritualidade esclarece. Ora, quando você tem compromisso com as leis divinas, você cometeu algumas tronchuras lá no passado, e aí você está na encarnação agora, ou vai entrar na encarnação agora, os benfeitores vão olhar os seus afarrábios e olha assim, olha, não pode entrar ainda, tá o caso não, ele está muito verde ainda, tem que deixar amadurecer. E aí prorroga lá na frente. Você é imortal, rapaz, não tem pressa. Isso, a meu ver, se emprega também a questão da psicografia. Ah, não, porque eu tenho que psicografar imediatamente, eu tenho que escrever livro, fazer... Gente, você treinou, não deu certo, busca outra coisa que está mais fácil para você, pode estar melhor e pode ser até o meio através do qual você vai chegar ao que você pretende. Porque para tudo o tempo é uma escola, é paciência. Agora, o método aqui é importante, essa orientação de Kardec. O médio psicógrafo bota a mão em cima da mão do médio, do candidato a médio, e pode escrever. O espírito que está com o médio escrevendo pode se utilizar dessa vinculação e passar a mensagem para
o médio pretendente. Mas não tem pressa. Você começa nessa experiência e não conclui, você volta depois para dar continuidade, ou alguém vai pegar a coisa em andamento e prossegue. Porque assim é a obra divina, que não sofre solução de continuidade. Seu Renato Martins. Amadeus, você falou realmente a realidade está dentro do estudo cartesiano. Mas antes eu vou passar para a Graci. A Graci, você me entendeu, né, Graci? Falei seu nome, tá certo? E desculpe se eu não cheguei a trazer para você uma orientação, vamos dizer assim, ou a maneira que você vê e que nós vimos, ou que nós sentimos dentro de uma condição mediúnica. Tá certo, Graci? Eu queria que você falasse também e falasse sobre o assunto. Enquanto a Glaci prepara aí os teréns dela para falar, eu gostaria de lembrar uma coisa interessante. A Glaci se referiu às emancipações de trabalho que ela realiza e à presença de espíritos outros envolvidos no trabalho. Isso é de uma importância extraordinária. Mas... Eu passei um certo período lá na Federação, trabalhando com o José Soares, essa questão da emancipação. Foi 1 ano de experiências com isso. É pouca coisa, mas deu para a gente ver uma porção de situações. É perfeitamente possível, Agraci, e é verdadeiro o que você vivenciou, você em emancipação se encontrou com alguém lá no trabalho e depois, se você tiver a oportunidade de contactar com a pessoa, vai constatar as mesmas coisas que foram vistas lá entre vocês. É de uma beleza extraordinária. Desculpa a intervenção, Renato. HC, está me escutando? Desculpa, Amadeus. Agora sim, minha internet tinha caído e eu fiquei perdida aqui, sem escutar ninguém. Tá certo? A graça é o seguinte, já que você está escutando, você entendeu o que nós falamos? Entendi. Tanto é que certos assuntos meus de referente à mediunidade, eu não falo, não ando falando. Certo. Eu falo com vocês pela experiência que vocês têm e que me ajudam, né, bastante. Essa de ontem, eu só postei aqui, porque eu saí com umas dúvidas, né, do que eu tinha vivenciado. E, de repente, a menina que estava na casa dela, que não pôde ir, em desdobramento, descreveu tudo no grupo que se passou. E foi conclusivo, né? Porque o que ela falava batia exatamente com o que eu tinha sentido, com o que acontecia comigo, com o que depois foi relatado no final da reunião. Tá certo, tá certo. E sobre o tema? O tema, eu estou meio perdida, porque quando a internet caiu, eu me perdi total, estava bem. Eu tenho que reler. Olha, em relação ao que nós falamos, nós porque tocamos a você, porque você gosta de contar suas experiências que nós acreditamos. Aqui. Mas aqui, tá certo? Eu não tenho uma bola de cristal que você pode dizer a outras pessoas, perdão, o que eu estou dizendo, apenas é uma maneira, certo, de reforçar a sua vida, o seu preceito. Defender, né? Se defender, tá certo? Não é querer dizer que você está dizendo, é resguardar aquilo que você diz. Você diz aqui, você diz a uma pessoa que você confia. Você disse, Renata, aconteceu isso, isso, isso. Foi nada, assim, aí a gente vai analisar. Mas se você contar para 2 pessoas, tiver 2 pessoas, você me conhece, sabe a minha proposta. Você não conhece a da outra pessoa. O que aquela pessoa vai dizer? Ele está ficando doido. É verdade. Você está certo? certinho. Tá bom? E eu já vinha sentindo isso. Tá certo? Faça isso, que é a melhor maneira que você tem de fazer. São coisas que a gente pode dizer,
E você sabe que muitas vezes nós, quando estamos na palestra, querendo dizer algumas coisas, os espíritos, né, meu Deus, dá um nó na garganta e não sai de jeito nenhum. A gente tem que mudar o sistema, tem que mudar a coisa. Os espíritos são, normalmente, usam a nossa parte para que nós não venhamos trazer certas coisas que venham trazer o sofrimento, a dor, tá certo? Para você ver como são as coisas, só para ter coisa. Quando nós falamos de suicídio, muita gente diz assim, que eu disse muito isso, eu disse, quando a pessoa se suicida, vai para o mundo espiritual sofrer. Depois me chamar a atenção, dizer, não, você não pode dizer que é coisa. Olha, a pessoa está aqui sofrendo, tem um parente ali sofrendo que passou um suicídio. A pessoa está sofrendo porque seu filho passou, seu parente passou para a espiritualidade, está sofrendo lá. Aquela pessoa que está sofrendo de uma coisa, você chega e diz espírito, que os espíritos saem daqui, vai para o vale do suicida, que lá, a própria espiritualidade diz que lá, no vale do suicida, o canto mais trevoso da face, que tiver menos luz na face da terra, lá é um céu. Isso aí, acho que tem no livro, o livro do Memória do Suicídio. Está entendendo? Como são as coisas. Então, a pessoa está sofrendo. Então, muitas pessoas dizem certas coisas que realmente não é. A doutrina dos espíritos é para confortar, não é para trazer você. Se eu chegar assim e dizer, Fulaninho, teu filho, o familiar seu vai desencarnar amanhã. Imagine o que você está passando para. Isso é a doutrina dos espíritos? Não, ela é acolhedora. Se você erra, é normal você errar. Se você erra, é normal. Mas estamos aqui para tentar acertar. Então, em relação ao tema de hoje, essa questão aí, quando nós estamos iniciando, nós não temos controle mediúnico, psicológico, nós não temos controle mediúnico, não é, Amadeus? Não temos controle mediúnico, porque os espíritos vão usar de uma maneira, podem usar, e nós não damos condições aos espíritos que estão querendo comunicar, que pegam na nossa mão para escrever, porque tem esses casos, então você vai não dar condições, ele não vai escrever, sai aquilo, não sai nada, isso, aquilo, outro. Quando você se coloca numa posição que tem um controle mediúnico, psicológico, porque isso é tudo psicológico, mediúnico, aí tem aquela questão de você ter as condições de dar fluência, dar algo aos espíritos para ele dar a comunicação, mas aí, às vezes, é um espírito que não seja tão evangelizado, que venha trazer coisas que não deve fazer. É por aí que nós os espíritos usam o canal, nesse caso, antigamente aceita, mas os canais, o canal necessário são as mãos. Mas nós temos o corpo. Você pega, que nós já vimos uma fotografia, a pessoa faz com os pés, né, Amadeus? Bota o pincel nos pés, só não é as mãos. Onde os espíritos conseguem ter a mobilidade de conseguir, através do corpo humano, trazer a condição, trazer a participação dele para fazer algo aqui no mundo terrestre através da mediunidade. É por aí, Matheus. Muito bem. Nós temos aí a irmã Franciele e o irmão Omar, que não se manifestaram. A tempo chegamos lá. Eu acho que está bem claro. Eu, cada dia que ouço vocês explicando sobre a mediunidade, sobre a atuação, o trabalho dos espíritos, eu fico impressionado com a capacidade de vocês e com a nossa ignorância. Mas a capacidade de vocês neutraliza essa ignorância e nos faz entender perfeitamente os textos que estão sendo explicitados. Franciele, para escutar a sua voz. Né, Matheus? É? Bom,
dia, pessoal. Eu não Dia, falei Dilma. porque eu tô com um menino, aí eu não disse nada, tô só ouvindo também, mas pelo texto que foi, já esclarece bastante coisa. Tá Muito certo, grato. tá bom. Obrigado. Meus irmãos, nós estamos aí. Eu acho que dá para a gente encerrar por hoje. Vocês, se quiserem, prosseguem. Vamos. Assim, está de bom tamanho e concluir nesse módulo. Né? Eu só queria lembrar uma coisa. Me veio na mente, e às vezes vem esses insights assim, que nos parece oportuno, porque as informações que a gente passa aqui desse grupo, elas têm um objetivo de nos esclarecermos. Aí, o que vai acontecer? Eu lembro que lá no Bezerra nós tínhamos um grupo que a gente chamava o grupo das quintas-feiras, grupo grande, relativamente grande, tinha mais de 10 pessoas, extremamente homogêneo, e nós estávamos no módulo contato espiritual, aquele módulo que o médium conversa com a espiritualidade. E aí, por sugestão de Adalberto Amorim, que era o coordenador mediúnico da federação, e foi o fundador do grupo de estudo da educação da mediunidade lá no Bezerra de Menezes, ele e José Soares, aí nós adotamos o procedimento de fazermos visitas com aquele grupo. Nós fazíamos visita ao hospital Valfredo Gurgel, porque ainda não tinha o pronto-socorro Clóvis Sarinho. Então, a gente iniciava a atividade e, na hora do exercício, eu conduzia o pessoal, reunia o pessoal na sala, passava pelo portão, passava pelo posto, chegava na calçada, formava dupla de 2, naturalmente duplas são de 2, né? Formava duplas, e aí prosseguíamos até o Hospital Valfredo Gurgel. Naquela época não tinha ainda o milho, era a Guararapes, dobrava a esquina ali, chegava no Valfredo Gurgel. Aí pronto, chegamos no Valfredo Gurgel, aí 2 a 2, faço visitas às enfermarias, onde tem gente necessitada. E essa visita era feita. Com o tempo a gente voltava, e aí vamos às explicações, vamos à história de cada um. O que mais nos enriquecia era que tinha médios, e eu já tinha mais ou menos a percepção daqueles que juntos poderiam produzir mais. E aí, um dizia, olha, nós fomos na enfermaria assim, 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 tinha um paciente assim, 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 assim. Aí o outro dizia, sim, mas tinha um acompanhante que estava fazendo isso, tinha um espírito que estava fazendo aquilo. Aí o outro, sim, mas o espírito fez isso e aquilo. Ou seja, um complementava a história do outro. Aí, por que eu estou me atendo a isso? Para corroborar com as informações da nossa irmã Agraci, desses fenômenos de emancipação, conduzidos ou voluntariamente, a ação da espiritualidade é fantástica. E você, na condição de médium, você vai na condição de médium, e depois, se você fizer uma avaliação com quem participou, eles vão constatar que estiveram juntos realmente. Isso é fantástico. Afinal de contas, nós somos espíritos, né? Bom, nós estamos chegando ao final dos nossos estudos. Quero expressar a nossa gratidão, nossos agradecimentos. A condução do senhor Renato Martins, a paciência e a tolerância de seu Lula, que hoje não interviu tanto, a presteza e a segurança de seu Omar, com essa sua humildade, vai longe. A presença da nossa irmã Jacira Ávila, muito obrigado, minha querida, pela sua presença. A nossa irmã Nacilde, com seus afazeres lá em Poço Branco, mas encontra um tempinho para estar conosco aqui, trazendo as suas vibrações amoráveis. Muito obrigado, minha querida. Franciele, com suas ocupações, mas sempre encontra um tempinho para trazer a sua objetividade nas suas observações. E a nossa irmã Agraci, com suas narrativas, explicando as suas experiências, que para nós, para mim particularmente, são... Para nós. Para todos nós, né? Muito bem. E aí, eu devolvo a palavra ao seu Omar, que ele foi tolhido na leitura do tópico evangélico, e eu peço a sua gentileza de fazer os nossos agradecimentos pelas bênçãos que recebemos nesta manhã.
Só para complementar, Amadeu, antes de fazer a prece, como o tema de hoje, inicialmente, foi o tempo, a minha não leitura foi providencial para que você usasse o tempo melhor. Meus irmãos, para encerrar os nossos trabalhos de hoje, que tenham sido produtivos e que os efeitos que tragam sobre os nossos espíritos sejam o mais positivo possível. Que nós possamos fazer uso deles, né, no futuro, principalmente na semana que vai até a nossa próxima sessão de estudos, e que tudo isso venha em benefício do próximo e que nós possamos fazer isso com muito amor, com caridade, e que nos ajude a crescer espiritualmente. E Jesus, nosso Mestre, e Deus, nosso Pai, Maria Santíssima, nos ilumine, nos proteja, nos guarde, e que todos nós tenhamos uma semana plena de amor, de paz, e que nossos corações possam transbordar esse amor e essa paz para o próximo, e com isso nós possamos crescer espiritualmente. Vamos nos dedicar ao nosso estudo cada vez mais, e com certeza o esforço dos nossos irmãos, Amadeu e Renato principalmente, deverão dar bons frutos, e esses estudos deverão nos trazer benefício não só a nós que participamos, como àqueles que fazem parte do nosso convívio social. Uma boa semana para todos, um bom fim de semana, e que Deus nos abençoe. Bom dia, Brasil!